Bom, vamos lá, turma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, como vocês estão? Espero um dia gravar lives aí pra gente poder bater um papo enquanto eu gravo sobre investimentos. Hoje, nesse vídeo, apesar do título, que provavelmente é chamativo, que vai ser algo como o melhor investimento para 2025. Na verdade, eu não vim te dizer qual é o melhor investimento para 2025, mas eu vim te ensinar como identificar o melhor investimento para 2025. E no final você vai entender por quê. Hoje nós usaremos um triângulo para entender um conceito que, se de repente ficar mais fácil de assimilar, é a trindade dos investimentos. No caso, esse não é o nome oficial, né? Eu coloquei trindade aqui fazendo uma referência à Santíssima Trindade para ficar fácil só de você associar. Mas o nome correto é tríade dos investimentos. O, o, é, o Tiago Nigro, o primo rico, né? No livro dele ele chama de Triângulo de Nigro. Eu sinceramente não sei quem inventou, mas é um conhecimento antigo já. Vamos lá. Por que é um triângulo? Ou uma pirâmide? Enfim. Porque existem três pontos igualmente importantes entre si. O primeiro deles é a rentabilidade. O que é a rentabilidade? A rentabilidade nada mais é do que aquilo que eu vou receber em troca, aquilo que eu pretendo, que eu quero receber em troca, de assumir o risco daquele investimento. Lembre-se que todos os investimentos têm risco, tá? O risco é uma característica essencial de um investimento. Pode ser um risco extremamente baixo, mas ainda existe um risco, certo? Então, a rentabilidade é aquilo que você colocou ali o seu dinheiro e espera receber em troca. Então, se você coloca R$ 100 e espera receber de volta R$ 110, então R$ 10, ou seja, 10%, é a rentabilidade prevista, certo? Acho que é fácil de entender isso, né? Eu planto uma semente, nasce uma árvore e eu tenho vários e vários frutos com várias e várias sementes para plantar novamente, tá? O ideal é que você pegue esse retorno e reinvista para que ele traga novos retornos. Mas vamos lá, a rentabilidade é só uma das características. O segundo aqui é o aporte. Então, o aporte. O que é o aporte? O aporte é aquele dinheiro que você vai colocar mensalmente, semanalmente, anualmente, trimestralmente, semestralmente, do jeito que você quiser, o dinheiro é seu, tá? Então, todos os meses, de preferência, o ideal, o senso comum é todos os meses você separa uma parte e dedica para os investimentos. Seja para compor ainda, para construir a sua reserva de emergência, seja para um investimento de longuíssimo prazo, realmente, pensando na sua aposentadoria ou alguma outra coisa. Então, o aporte é o dinheiro que você guarda ali todos os meses. Muita atenção para essa segunda característica, tá? O terceiro é o tempo. Como assim o tempo, Matheus? O tempo pode ser tanto o prazo que aliás,
O prazo de duração que uma aplicação financeira tem. Então, tem aplicações que têm um mês, 6 meses, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem para todos os gostos. Tem até as perpétuas que nunca acabam. O tempo, aqui na realidade, eu prefiro encarar como o período em que você vai se manter investindo. Porque quando você faz uma conta de juros compostos, o tempo é exponencial, certo? E é aquilo que traz mais impacto na sua carteira de investimentos do que a rentabilidade. E aqui eu já dei um spoiler. Vai ficar fácil depois responder uma pergunta que eu vou fazer. Então, o tempo nada mais é o período em que você se mantém investindo. Janeiro, fevereiro, março, abril, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e assim por diante. Lembre-se, eu não lembro se eu falei em um dos vídeos, eu acho que foi num texto que eu escrevi esses dias para a comunidade lá do Guilherme Freire. O Warren Buffett começou a investir com 10 anos. Olha só. Então ele tem o tempo a favor dele. Tá? O tempo a favor dele. Então, vamos resumir. A rentabilidade é aquilo que você espera receber do seu investimento, da sua carteira de investimento. O aporte é o alimento que você coloca ali na sua carteira, certo? Imagine que a sua carteira de investimentos é uma galinha. Uma galinha. Beleza? A rentabilidade é os ovos que ela bota. O tempo é o período em que ela se mantém viva. Na verdade, você pode até pensar num galinheiro para ficar mais fácil. O tempo é o período em que você mantém o seu galinheiro. E o aporte é o quê? É o alimento. A galinha tem que comer para ela continuar colocando ovos, tá? Então, o aporte é isso. Sua carteira de investimentos principalmente no início, você precisa alimentar ela, porque ela ainda não gera rendimentos suficientes para reinvestimento. E por último, o tempo, que é o período em que você vai se manter investindo. Agora eu te pergunto, desses três, qual é... olha só, vou me contradizer, porque no início do vídeo, na verdade eu vou fazer uma pergunta diferente. Eu ia perguntar qual é o menos importante. Mas eu ia fazer uma pergunta errada, porque os três são igualmente importantes. Mas eu vou colocar aqui qual é aquele que você tem maior controle. Vamos lá, pause o vídeo se for necessário, pense um pouquinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É o aporte. O aporte é o mais importante. Pense comigo. Vamos lá. Se você está na média da população brasileira, você não tem muito dinheiro guardado na sua conta do banco. Vamos pôr aí, sei lá, que muito dinheiro assim realmente, para média, acho que 1 milhão é muito dinheiro. Mas vou baixar um pouco a régua. Acho que você não deve ter 100 mil reais guardado. Não sei, pode não ser o seu caso. Mas a média não tem 100 mil reais guardado no banco. Tá? Metade da população brasileira não tem 100 mil reais guardada no banco. Tá? Você deve ter aí seus 10, 20, 30, 50 mil. E vamos supor que você até consegue aportar bem. Você só não tem tempo ainda suficiente investindo. Sei lá, você aporta 5 mil por mês.
Pô, a pessoa ter R$ 5.000 por mês para investir, tá até acima da média. Tá bem acima da média. Se você tem uma carteira de 50 mil e você aporta mais 5 em isso em um mês, você teve um retorno não, um aumento da sua carteira em 10%. Olha só, 10%. Por que 10% é muito aqui? E ele faz uma grande diferença na sua carteira. Porque ele é muito maior do que a rentabilidade que a sua carteira teve. Se a sua carteira foi muito bem, ela rendeu, sei lá, 1,3%, isento ainda de imposto de renda. Já líquido. Se ela foi muito bem, 1,3%. Repare que 1,3 de R$ 50.000 são R$ 500. Então, pô, você vê que é muito mais lento se ficar dependendo desse dinheiro. E, além do mais, a rentabilidade você não controla. Então, pode ser que no mês, nesse mês muito bom, foi 1,3, certo? No entanto, vamos supor que a média é 0,9. Tá bem ainda. Líquido já de imposto de renda, tá bem. Ou seja, o aporte, ele é aquilo que você mais controla e ele é de suma importância, principalmente no início. Porque é aquilo que mais faz diferença na sua carteira. Pum, pum, pum. Conforme o tempo passe, né, você vai juntando, acumulando mais patrimônio, vai chegar uma hora que a sua carteira consegue gerar sozinha esses 5.000. E aí você coloca mais 5. E aí a sua carteira agora cresce 10 todos os meses. Mas para isso você vai precisar do quê? Do tempo. Sim, é igual eu já disse em outros vídeos. Ninguém enriquece só investindo. Vai ter que trabalhar, negão. É. Vai ter que trabalhar, meu parceiro. Vai ter que empreender, vai ter que aprender a vender, vai ter que fazer renda extra, não sei, você vai ter que se virar, vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Porque o aporte é o que mais faz crescer a sua carteira no início. E o tempo é responsável por tornar exponencial a rentabilidade e o crescimento da sua carteira por conta da rentabilidade. Então a rentabilidade vem por último. Os três são igualmente importantes, mas a rentabilidade vem por último. É. É agora que talvez você entra numa dissonância cognitiva, talvez. Que às vezes você já entrou numa piramidezinha, né? Aquela coisa gostosa, 20% ao mês, sem risco, seguro. Coisa boa. Nada melhor que uma piramidezinha no começo, né? Mas, entretanto, meus amigos, se vocês esperam receber muito mais do que 1% ao mês com o mercado financeiro, com extrema segurança e com muita facilidade, vocês estão completamente descolados da realidade. Se você quer ganhar 10% ao mês, sei lá, o que rentabiliza 10% ao mês aí? Um mercado. Vai ter que abrir um mercado. Um mercado tem uma margem líquida, pendendo ali de 8, 10% ao mês. Uma prestação de serviço tem uma margem um pouco maior, né? E paga menos imposto também. Imposto sobre prestação de serviço é menor, certo? Para ganhar muito mais do que isso, aí você tem que ter um modelo de negócio muito sofisticado, algo completamente acima da média. Mas lembre-se que existe uma grande chance de você estar na média. Então a gente precisa
pezinho no chão, lembre-se, falei disso em outro vídeo. Se você não viu, olhe os outros vídeos, ainda tem poucos vídeos, dá para você assistir, não sei, quer dizer, não sei quando você está assistindo, né? Mas eu falei que investir é um caminho em busca das virtudes também, porque você vai precisar ter humildade. Humildade, paciência, tá? Então é isso. Em resumo, nós aprendemos aqui hoje sobre a tríade dos investimentos, né? Para ficar fácil para você associar a trindade dos investimentos. São 3 características que todo investimento tem. Ou você pode colocar como toda carteira tem, certo? Toda carteira de investimentos tem rentabilidade, aporte, tempo, tá? A rentabilidade é o que vem por último, o aporte no início é o mais importante. Aliás, o mais importante, vou pôr aí. Fiquei me contradizendo aí o vídeo inteiro. E o tempo é também igualmente importante a todos os outros, porque você precisa se manter ali. Então, é plantar, regar e colher lá na frente. É igual plantar uma árvore, não adianta, tá? Como que você otimiza a sua carteira de investimentos com otimiza assim, como que você melhora o máximo possível a rentabilidade da sua carteira? Através de um outro conceito que é a diversificação. Mas isso a gente vai tratar em outro vídeo. O que você precisa entender agora sobre a tríade dos investimentos, a trindade dos investimentos, é a rentabilidade, o tempo e o aporte. Isso daqui sempre vai estar vivo na sua jornada como investidor, etc. e tal. Depois a gente vai falar também de uma outra tríade, só que é como se fosse uma tríade de ativos financeiros. O que todo ativo financeiro tem? E é muito semelhante com isso daqui, tá? Vai ficar muito fácil de associar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Compartilhe com seus amigos católicos, não católicos, que estão em processo de conversão, aqueles que têm interesse em aprender mais. Eu vou trazer coisas que eu já sei, mas também pesquisar um pouco mais de coisas um pouco mais práticas e comportamentais dentro do dia a dia. Obviamente, eu tenho um foco maior em investimentos no mercado financeiro, porque é com o que eu trabalho, mas vou tentar trazer algo mais também voltado para finanças pessoais. Então, dicas de como economizar dentro de casa, por exemplo, tá? Dicas de como trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, beleza? E etc e tal. Coisas que por acaso vocês tiverem interesse e quiserem saber também, não só sobre investimentos, mas também sobre a própria fé católica, eu me coloco à disposição. Não sou nenhum teólogo, mas eu posso tanto já saber, dependendo do assunto, mas também posso estudar, ir atrás, aprender e trazer aqui para vocês. Beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei.